que seria da humanidade sem o registro de sua história? Teria sobrevivido? Talvez sim, quem sabe não. A sua importância é inegável, das placas de barro dos sumérios, passando pelos pergaminhos do Antigo Egito, as pinturas rupestres, as tábuas de Moisés, do papiro ao papel, temos demonstrações de que a humanidade só é o que é hoje porque registrou grande parte de seus acontecimentos, bons ou ruins, importantes ou de pouca relevância, mas que contribuíram para se chegar aos dias atuais. Esse é o prefácio do livro Da Cana Brava dos Mourões ao Ararendá. Esse livro foi escrito pelo meu pai, Tarcísio Mourão, ainda em vida, e conta a história da origem da cidade de Ararendá, alguns registros importantes sobre essa origem, os primeiros povos, as primeiras famílias, o local onde tudo começou. E hoje nós estamos aqui no sítio Asa Delta, antigo sítio Cana Brava, e foi desse sítio onde a história de Ararendá começou. Esse documentário tem como objetivo relatar os fatos históricos contidos no livro Da Cana Brava dos Mourões ao Ararendá. Fique comigo até o fim do vídeo, porque será apresentado vários registros da história da cidade de Ararendá. A palavra Ararendá tem a origem indígena e significa pouso das araras. Antigamente, possuía muitas araras na região aqui de Ararendá. Além disso, também possuía muitas canas. Tanto é que o nome original se chamava Cana Brava, por conta da grande quantidade de cana. Então, somando a grande quantidade de cana com as araras que vinham para pousar, para fazer ninho nas torceiras das canas, a cidade passou a se chamar então Ararendá, que significa o pouso das araras. E esse é o nome que é usado até hoje, Ararendá, o pouso das araras. Mas antes de se chamar Ararendá, o nome era Cana Brava. E de acordo com o livro diz assim: o nome Cana Brava certamente foi dado em consequência à existência de uma vasta quantidade desse vegetal, também conhecido por taboca. A árvore esta nativa desta região, desde o nascente até boa parte do leito do riacho, que recebe o nome da citada planta. Tais árvores eram encontradas principalmente nas terras do sítio de propriedade de Sebastião Ribeiro Melo, que também recebeu a denominação de sítio Cana Brava, hoje sítio Asa Delta. E esse é o sítio Cana Brava. Foi daqui que se originou a cidade. E como vocês podem ver por ali, muitas canas, que é o que dá origem ao nome antigo, né, ao nome original, que era da Cana Brava dos Mourões. Ararendá antes era chamado de Cana Brava dos Mourões por conta da grande quantidade de canas. E ali ao lado, como vocês podem ver também, o engenho antigo, o primeiro engenho da cidade de Ararendá. E foi daqui, desse ambiente do sítio Cana Brava, que hoje é o sítio Asa Delta, que se originou a cidade de Ararendá. Ainda aqui do sítio Asa Delta, antigo sítio Cana Brava, nós podemos ver o que foi o primeiro engenho da cidade de Ararendá. Pela lógica, se tinha muita quantidade de cana, essa cana ela passava pelo processamento, né? No caso ela era moída no engenho e era aproveitada todo o seu produto. Era o caldo da cana que dava para fazer a cachaça, dava para fazer a rapadura. Então essa cana em grande quantidade ela era beneficiada aqui no engenho. E esse engenho, ele foi o primeiro engenho mecanizado da cidade de Ararendá. Antes desse engenho mecanizado, os engenhos que tinham eram engenhos de madeira. E o texto diz assim: o primeiro engenho de ferro totalmente mecanizado que teve funcionamento em Ararendá foi adquirido por Manuel Boretti Mourão, nos anos de 40. Antes, todos eram de madeira. O citado engenho era inglês, de marca Ideal, o qual foi encomendado na Inglaterra através de representante comercial aqui no Brasil. O engenho veio de navio até Fortaleza, de trem até Ipu e de carro de boi até o sítio Cana Brava, em Ararendá. Outros proprietários de sítios e de engenhos também tiveram grande destaque tanto na produção de aguardente como de rapadura, dentre eles Florentino Cardoso, dono do sítio Beija-Flor, Napoleão Ribeiro Torres, avô materno de Maria Torres Mourão, Abdias Soares Mourão, avô materno de Tarcísio Mourão, Luiz Vieira Torres, pai do empresário Edilson Vieira, e Antônio Soares Mourão, dono do sítio Tombador,
pai de João Batista Lima. Outros sitiantes também tiveram grande contribuição no progresso deste município, pois o cultivo de cana-de-açúcar até os anos 80 formou uma base sólida da economia local, com a fabricação da cachaça e da rapadura principalmente. Agora estou aqui também com meu amigo Leandro Coelho, um historiador, inclusive estudante, né, Leandro, de História, do curso de História, e tem muito para nos contar, para nos falar a respeito da origem, da emancipação da cidade de Ararendá e de alguns fatos curiosos sobre a cidade. Então, vou aqui conversar um pouco com o Leandro e tentar entender um pouco sobre como aconteceu a emancipação da cidade de Ararendá. Mas, Leandro, conta um pouco sobre como foi a primeira tentativa de emancipação da cidade de Ararendá. A primeira emancipação do município se teve em 1963 pelo seu líder João Farias. Seu João Farias, ele foi o primeiro líder a querer a emancipação do município em 1963 e, juntando com outros líderes do município, seu João Farias conseguiu a emancipação do município em 1963, levou para a Câmara dos Deputados do Governo do Estado do Ceará e foi votado, decretado o município em 1963. O município já estava com mais de um ano de instalação, já em 1963, houve o golpe militar de 1964, sendo cassado o município de Ararendá e não se tornando mais cidade. E o que é que acontece? Ararendá, se tivesse permanecido a sua emancipação, hoje Ararendá tinha 61 anos de emancipação política. Mas devido a infelizmente, este ocorrido, Ararendá só vai ser emancipado verdadeiramente em 1990. E com certeza, se Ararendá tivesse sido emancipado, se não fosse o golpe militar, Ararendá hoje tinha 61 anos de emancipação política. É bom frisar que, além da tentativa que houve a conclusão da tentativa, que foi votado em Câmara do Governo do Estado. Então Ararendá vira município a primeira vez em 1963. A parte administrativa do município estava sendo feita, estava toda a parte burocrática de documentação para que realmente pudesse se instalar o município, porque tinha sido votado na Câmara do Governo do Estado. Só que infelizmente houve o golpe militar de 64 e extinguiu politicamente a emancipação do município de Ararendá. Leandro, então agora me fala um pouco sobre a segunda emancipação, que no caso dessa vez foi a emancipação efetiva, quando aconteceu e como aconteceu. A segunda emancipação ele se deu pelo líder político José Wilson Mourão, e essa segunda tentativa ela foi melhor, ela realmente se concretizou em 1990, houve o plebiscito do sim, que o José Wilson Mourão fazia parte do sim, e houve o plebiscito do não, que os outros líderes políticos também apoiavam. O plebiscito do sim ganhou por votação, a população quis ser município, então houve em 1990 a primeira emancipação do município de Ararendá, sendo instalado realmente em 1993. Então, a partir daí, o município de Ararendá se emancipa como cidade do estado do Ceará. Em 1963, reuniram-se na residência do senhor João Rodrigues Farias, com o intuito de discutirem a criação do município de Ararendá, os senhores Abdias Soares Mourão, Francisco de Paula Filho, Patrolino Alves Gomes, Francisco Furtado Landim, Antônio Soares Mourão, o seu Mouzinho, tendo como propulsor o senhor João Rodrigues Farias, que encaminhou o pedido ao deputado estadual Aquiles Pérez Mota, e este ao governador do estado. Ainda na categoria de vila e distrito, teve 9 vereadores: João Rodrigues Farias, Gerardo Vasconcelos Aragão, José Machado de Andrade, Pedro Mourão Lima, Clóvis Mourão, Antônio Evangelista Sobrinho, Cesário Soares Torres, Vicente Mourão Carlos, este por 2 vezes, e Francisco Alves de Almeida, o Chico Zella. Foi elevado à categoria de município no dia 21 de dezembro de 1990, pela força do Decreto-Lei nº 11.771, sancionado pelo governador em exercício Pinheiro Landim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Seus limites são os seguintes: ao norte, Ipueiras; ao sul, Ipaporanga;
ao leste, Nova Russas, ao oeste, Poranga. Ainda sobre a política, estou agora na frente da Prefeitura Municipal de Ararendá. Essa ainda é a sede atual da Prefeitura, que foi inaugurada em 1995, na administração de Vicente Mourão Carlos. Uma informação importante acerca da política de Ararendá é que ainda na categoria de vila e distrito, Ararendá já se destacava na política com nomes respeitados por toda a região. Francisco Furtado Landim foi prefeito e vereador por 2 vezes no município de Nova Russas, João Rodrigues Farias, Gerardo Vasconcelos de Aragão, José Machado de Andrade, Clóvis Mourão, Antônio Evangelista Sobrinho, Pedro Mourão Lima, José Soares Lima, Francisco das Chagas Mourão e Vicente Mourão Carlos ocuparam cadeiras na Câmara Municipal de Nova Russas. Estamos agora na frente da Câmara Legislativa dos vereadores da cidade de Ararendá. E até o ano de 2014 passaram por esta Câmara 13 presidentes eleitos como presidentes da Câmara Municipal de Ararendá, todos votados e aprovados pela lei interna e regimento interno desta casa. E os primeiros vereadores eleitos no ano de 1992 foram José Machado de Andrade, José Telbi Melo Mourão, Joana Dark Farias Mourão, Raimundo Nonato Camelo, Francisco Alves de Paula, João Targino de Souza, Francisco Alexandre Filho, Raimundo Nonato de Paula e Raimundo Nonato da Silva. Esses foram os 9 primeiros vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Ararendá no ano de 1992. A primeira mesa diretora da Câmara Municipal de Ararendá foi eleita e empossada pelo vereador José Machado de Andrade no dia 1º de janeiro de 1993, às 9 horas da manhã. Por ser o mais velho e o mais votado dos novos eleitores, a solenidade aconteceu no Paço da Câmara Municipal, que funcionava anexo à sede provisória da Prefeitura, na Avenida São Vicente de Paulo. Joana Dark Farias Mourão foi eleita presidente da Câmara, Raimundo Nonato da Silva, vice-presidente, José Telbi Melo Mourão, primeiro secretário, e Raimundo Nonato Camelo, segundo secretário. O plenário ficou constituído dos vereadores José Pereira de Sena, na vaga de José Machado de Andrade, Francisco Alves de Paula, João Targino de Souza, Raimundo Nonato de Paula e Francisco Alexandre Filho. Por força da emancipação política de Ararendá e a realização da primeira eleição municipal para a escolha de prefeito, vice e de vereadores, a Câmara Municipal de Ararendá foi instalada em 1º de janeiro de 1993. Ato de implantação realizado através do vereador José Machado de Andrade, por ter sido mais votado e o de maior idade e por consenso entre os novos eleitos. Algumas curiosidades sobre a Câmara Municipal de Ararendá. A primeira sede da Câmara Municipal de Ararendá ficava localizada na Avenida São Vicente de Paulo, anexo ao primeiro prédio da Prefeitura Municipal, mudando-se posteriormente para uma sala no pavilhão superior do Colégio 21 de Dezembro e vindo a funcionar em definitivo na sede própria, construída na administração de Antônio Pereira de Sena no ano de 1997, localizado na Rua Francisco Mourão Lima, terreno doado pelo saudoso Patriolino Alves Gomes. A primeira morte de vereador da Câmara Legislativa de Ararendá aconteceu no dia 12 de setembro de 2010 no Hospital do Coração, em Messejana, região metropolitana de Fortaleza. Faleceu de morte natural aos 72 anos de idade o vereador eleito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Francisco Ferreira da Silva, mais conhecido por Assis Ferreira, ou Mestre Assis. E esse é o local onde foi celebrado a primeira missa da cidade de Ararendá. A primeira missa realizada em louvor a São Vicente de Paulo, em 1931, foi celebrada pelo padre Francisco Fontinelli, e não aconteceu na igreja de São Vicente, porque naquele tempo ainda não havia sido realizada a obra de construção da capela. Foi realizada na casa de Geovino Gomes da Silva, casa que atualmente pertence aos herdeiros de Napoleão Ribeiro Torres e sua esposa Maria Soares Cavalcante, situada no final da Avenida São Vicente de Paulo. Ainda falando sobre religião, o pároco da cidade de Ararendá é o São Vicente de Paulo, e os devotos desse santo são chamados de vicentinos. Um fato interessante é que os vicentinos se estabeleceram na cidade de Ararendá no ano de 1944. Outra manifestação religiosa muito emocionante foi a visita da Nossa Senhora de Fátima em outubro de 2003, trazida graças aos esforços do Dom Jacinto. Uma multidão incalculável acompanhou de perto os 5 dias de peregrinação da imagem, com vigílias, missas, caminhadas e muita fé. Faziam 50 anos de sua primeira passagem por esta região. Então esses são os relatos da fé católica da cidade de Ararendá, desde a primeira missa
a visita da Santa Nossa Senhora de Fátima e a instituição do padroeiro São Vicente de Paulo. Mas em Ararendá não possui apenas a Igreja Católica. Até o ano de 2014, Ararendá tinha 6 igrejas, dentre católicas e igrejas evangélicas. E o primeiro pastor evangélico da cidade de Ararendá foi o pastor Raimundo Rosa da Silva, fundador da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade de Ararendá, que ainda funciona até os dias atuais. Ele fundou essa igreja no ano de 1979 e ficou como o primeiro pastor até o ano de 1984. Desde então, além do pastor Raimundo Rosa, passaram também pela Igreja Assembleia de Deus, Templo Central de Ararendá, pastor Raimundo Torres Vasconcelos, novamente pastor Raimundo Rosa da Silva, depois pastor Raimundo Soares Veloso, Raimundo Rosa da Silva mais uma vez, Gonçalo Alves Braga, José Sampaio Neto, Isaac Vieira de Souza e Rogilson Marcos de Souza, que iniciou seu pastoreio no ano de 2013. Esses relatos são até o ano de 2015, que foi o ano do falecimento do meu pai. Passaram ainda pastor Francisco Antônio e atualmente o pastor Francisco Luiz Bezerra. Agora falando um pouco sobre educação, estou de frente da escola 21 de dezembro. Escola essa que já foi um dia uma escola particular fundada no ano de 1978. O Centro Educacional Padre Rocha, mais tarde Colégio Santos Dumont, atualmente a Escola de Ensino Fundamental IEJA 21 de dezembro, já foi uma escola particular, criada por Valdomiro Mourão de Lima, autorizada através do Conselho de Educação do Ceará para funcionar através do parecer número 185. O prédio dessa escola foi incorporado ao Centro Comunitário Antônio Soares Mourão, construído em 1978, na administração de José Santos Mourão, 26º prefeito de Nova Russas. Teve como primeira diretora habilitada Maria do Socorro Mourão Veras, sucedida por Maria Antônia de Souza Castro, Heloísa Mourão, Margarida Paixão, Fernanda Memória e outras. Os primeiros secretários escolares foram Ana Tânia Pereira de Oliveira, Edivaldo Maia, Tarcísio Soares Mourão e o saudoso José Mourão Torres. A Escola 21 de dezembro, a maior do município, até a criação e construção do Liceu de Ararendá José Wilson Veras Mourão, fica situada no centro da cidade de Ararendá. Nas suas dependências já foi ministrado o ensino médio, com início em 1996, sob o parecer número 1356/96, na administração estadual de Tasso Gereissati e municipal de Vicente Mourão Carlos. As terras do cemitério. As terras do cemitério de Ararendá foram doadas por Gelvino Gomes da Silva, no ano de 1941. Na década de 80, houve a ampliação do cemitério, época que foi totalmente murado. Nesse período, Ararendá não havia ainda se emancipado politicamente de Nova Russas, e as obras foram realizadas por Vicente Mourão Carlos, 30º prefeito daquela cidade. O terreno para ampliação foi doado por José Pereira Torres, conhecido como Zeca Ferragem, e sua localização é no bairro Planalto. O primeiro sepultamento que se tem conhecimento a ser realizado neste cemitério foi de um homem chamado George, residente na Serra, nas mediações de Olho d'Água Seco. Muitos são os filhos ilustres de Ararendá que estão sepultados neste cemitério. Raimundo Luiz Mourão e sua esposa, Jovino Gomes e sua esposa, Napoleão Ribeiro Torres e sua esposa, Francisco Ferraz e sua esposa, Pinto Bastos e sua esposa, Henrique Soares e sua esposa, Antônio Soares Mourão e sua esposa, Francisco Mourão Lima e sua esposa, Pedro Mourão Lima, José Wilson Mourão, Antônia de Carlos, o criador da bandeira do município de Ararendá, e Vicente Mourão Carlos, ex-prefeito de Ararendá. Enfim, muitos que repousam ali, naquele Campo Santo, já prestaram importantes serviços em prol deste município de Ararendá. Ainda aqui do cemitério de Ararendá, também chamado Cemitério Luz Divina, neste túmulo estão enterrados alguns nomes importantes da cidade de Ararendá. Por exemplo, Antônio Soares Mourão e Francisco Mourão Lima. Antônio Soares Mourão, que leva o nome de uma rua importante do centro da cidade, e Francisco Mourão Lima, que leva o nome do Hospital Municipal e de uma escola. Homens importantes no desenvolvimento da cidade de Ararendá. Ainda aqui do cemitério também dá para observar um túmulo de 1961, um dos mais antigos enterrados aqui nessa parte do cemitério. É onde iniciou os primeiros sepultamentos.
E aqui se encontra enterrado Vicente Mourão Carlos e o seu irmão Francisco Mourão Filho, ambos filhos de Francisco Mourão Lima. Vicente Mourão Carlos, que por sua vez foi o primeiro prefeito da cidade de Ararendá. Ainda sobre a biografia de Vicente Mourão Carlos, ele nasceu em 22 de março de 1952. É filho de Francisco Mourão Lima e Maria Carlos Mourão. Iniciou seus estudos no externato Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Crateús, aos cuidados de Dona Delite, conceituada educadora daquela cidade. Aos 15 anos de idade, iniciou sua vida profissional ao lado de seu pai no comércio. Tempos depois, adquiriu um caminhão e passou a trabalhar como caminhoneiro, com compras e vendas, principalmente no estado do Maranhão. No ano de 1972, estreia na política, quando foi eleito vereador pela cidade de Nova Russas, tendo se elegido em 2 legislaturas consecutivas. Na primeira, obteve proporcionalmente o maior número de votos para vereador no Ceará. No pleito de 1982, candidatou-se a vice-prefeito na chapa de Manuel Abdias Evangelista, pelo Partido Democrático Social, PDS, na disputa pela prefeitura de Nova Russas, quando obtivera 7.546 votos contra 5.221 do candidato Manuel Diogo. Com a emancipação política e a instalação do município, Vicente Mourão torna-se o primeiro prefeito de Ararendá eleito no ano de 1992, assumindo em janeiro de 1993, onde permaneceu até 31 de dezembro de 1996. Neste mandato, conseguiu muitas realizações no município recém-emancipado, um grande percentual das realizações de Ararendá, que no social, cultural, obras, educação, tiveram direto ou indiretamente o apoio de Vicente Mourão. E aqui jaz Tarcísio Soares Mourão, meu pai, escritor do livro Da Cana Brava dos Mourões ao Ararendá. Nasceu no ano de 1963 e faleceu em 22 de fevereiro de 2015, com 52 anos. E nesse mesmo túmulo estão enterrados seu pai, João Batista Lima, e sua mãe, Maria Torres Mourão.